Tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do ensino da matemática no Brasil. E nós vamos falar sobre vários aspectos da história do ensino da matemática, desde os movimentos anteriores às reformas e passando pelas reformas e pelo movimento da matemática moderna. Então fica de olho aí no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo se você gostar, de apertar o sininho para receber notificações quando tivermos novos vídeos. Beleza, gente? Então vamos lá pro vídeo? Bora lá! Bom, então pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos falar de história do ensino da matemática no Brasil, as reformas e os movimentos renovadores. Bom, para a gente começar, é importante a gente saber que existiram movimentos, né, que a gente chama de movimentos pré-reforma. Bom, e esses movimentos pré-reformas, né, eles aconteceram antes de 1931, né, considera-se o período de 1730 até 1930 aproximadamente. Depois veio a década da Reforma Campos, a gente vai falar sobre ela. Em seguida, a Reforma Capanema, programas mínimos em 1951 e o Movimento de Matemática Moderna, MMM, conhecido como MMM, né, de 1961. Bom, falando um pouco sobre pré-reformas, é importante a gente destacar que esse período se refere a um momento histórico onde a matemática era tida como matemáticas. Você tinha a álgebra, a aritmética e a geometria, né? Eram três matérias separadas, ensinadas por professores diferentes. Então a matemática, embora já existisse esse nome matemática, né, esse termo matemática, ele existia, mas ela não era uma disciplina escolar. Ela era uma área do conhecimento. Só para vocês entenderem esse paralelo, a gente tem disciplinas como, por exemplo, ciências no ensino fundamental, e que quando você chega no ensino médio, você tem três disciplinas separadas, que é física, química e biologia. Então a matemática ela tinha um comportamento parecido com isso no passado. Na verdade, existia uma área do conhecimento chamada matemática. Né? Se você parar para pensar, no ensino médio hoje não existe uma matéria chamada ciências. O que existe são as várias matérias das ciências da natureza. Né? Então, hoje até na BNCC a gente vê essa nomenclatura, né, ciências da natureza, e aí a gente reconhece que essas matérias são as matérias de ciências da natureza. Tá? Bom, então existiam essas três matérias, eram ensinadas separadas. É claro que nessa época, pré-reformas, a gente deve levar em consideração que existiam, o ensino ele era para uma elite, né, uma elite econômica, e para uma elite também que eram os militares. Os militares eles tinham acesso ao ensino, então você tinha duas espécies de elite relacionadas aí nesse período. Né? Não estou falando elite no sentido pejorativo do termo, né, como muitos utilizam hoje em dia, mas eu estou usando esse termo justamente para a gente conseguir entender que existia um extrato de pessoas, existia uma quantidade pequena de pessoas que tinham acesso ao ensino como um todo, né, e ao ensino de matemática também. Bom, vamos começar agora então a falar sobre a Reforma Campos. A Reforma Campos ela ocorreu, ela na verdade tem esse nome, né, porque ela foi um programa desenvolvido pelo então ministro da Educação e Saúde. Olha que coisa curiosa, né? Na época você tinha ministérios bem conjuntos, né, em várias áreas. Então você tinha o Ministério da Educação e Saúde e o ministro era o Francisco Campos. Ele nasceu em Minas Gerais no dia 18 de novembro de 1891. Foi marcante essa reforma porque ela estabeleceu a matemática como disciplina escolar. Mais para frente na nossa apresentação, vocês vão ver que a matemática, ela, ao se estabelecer como disciplina escolar, ela passou por muitas modificações, né? E essas modificações foram impulsionadas por movimentos estrangeiros. Na verdade, essas reformas ocorreram em outros países antes, e professores brasileiros aí de matemática que trouxeram essas inovações, né, que ocorreram lá na Europa e trouxeram para o Brasil. Eu vou falar um pouco mais sobre esse professor que foi um expoente nessa reforma um pouco mais para frente, tá? Mas, só para vocês saberem, a Reforma Campos se chama desse jeito devido ao nome do ministro da Educação e Saúde na época. Algumas mudanças que sofreram aí no currículo foi que essa reforma estabeleceu um currículo seriado ao ensino secundário. Se chamava ensino secundário, tá, gente? É aquilo que a gente conhece hoje como ensino fundamental 2 e ensino médio, tá? Tudo isso era ensino secundário. Era o pessoalzinho que tem de 11 a 17 anos, tá?
Então, o ensino secundário era dividido em curso fundamental de 5 anos e curso complementar de 2 anos. Era diferente de hoje, né? Hoje a gente tem 4 anos para o ensino fundamental 2 e mais 3 anos para o ensino médio. O curso complementar ele era dividido em 3 tipos e preparatórios. Olha só, primeiro vamos falar um pouco do curso fundamental. Nós tínhamos diversas disciplinas diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Você tinha disciplinas muito diversas. Só para citar alguns exemplos, a gente tem ali francês, que não tem hoje na escola, latim, alemão. Uh, Você tem ali história natural, por exemplo, que hoje em dia é trabalhado dentro de ciências. Você tem desenho, hoje ainda tem artes, né? Artes e desenho geométrico. E música com canto orfeônico, olha que demais, né? E aí a gente tem matemática ali em todas as séries. Então no curso fundamental, matemática figurava em todas as séries. É o que mais nos interessa agora, né? E olha, gente, isso era uma novidade porque isso aconteceu nesse movimento. Antes você tinha mais disciplinas ainda, porque você não tinha matemática, você tinha álgebra, aritmética e geometria. Depois a gente vai ver as tensões para essa mudança aí. Bom, o curso complementar, né, que era aquele de 2 anos, ele tinha 3 frentes diferentes. Então os alunos eles podiam escolher fazer o curso complementar de Direito, que é aquele que preparava para o curso superior de Direito, o curso complementar de Medicina, que preparava para tal, e o curso complementar de Engenharia, que também preparava para a Escola de Engenharia de Ensino Superior. E aí nós temos diversas disciplinas e você vai perceber que a matemática ela não era unânime ali. A matemática ela aparece no primeiro ano do curso complementar preparatório para Medicina e aparece também no primeiro e segundo ano de Engenharia. E é bem óbvio, né? A gente já esperava que ela fosse aparecer em Engenharia. Em Direito não aparecia, então você não tinha matemática figurando ali na área de Direito. Porém, se você voltar um pouquinho ali para cima, na parte do Direito, você vai perceber que existe ali noções de economia e estatística, que tem alguma matemática, né? E você vai encontrar também a parte de psicologia e lógica. Não psicologia, porém a lógica é uma área da matemática. Então, mesmo no curso complementar, a matemática estava presente, porém ela não estava como disciplina. Olha que interessante, né? No curso complementar de Direito. Bom, vamos dar sequência? A gente tem algumas inovações metodológicas nesse movimento, né? Você tem o conceito de função como eixo integrador desde o primeiro ano, e isso foi uma inovação trazida pelo matemático prussiano, né? Ele é um matemático nascido na Prússia e ele se chamava, né, Felix Klein. Esse matemático fez um movimento revolucionário aí do ponto de vista da matemática em 1901 na Europa. Olha que interessante, gente. O movimento em 1901 veio trazer reflexos no Brasil em 1931 na Reforma Campos. Já vou explicar para vocês por que isso aconteceu. O método heurístico era um método utilizado nessas metodologias inovadoras, que é um método que busca tratar do conceito desde as suas origens, da sua estrutura, da sua formação. E a geometria era intuitiva e experimental, né? Não era uma geometria dedutiva, ela era muito mais por experimentos, e se utilizava de problemas com aplicações práticas. Quando a gente olha para isso, em 1931, você fala assim, nossa, mas tem muita coisa hoje que tenta se fazer desse jeito. Pois é, tem muita coisa que se tenta fazer hoje desse jeito e já se tentava fazer naquela época. E vocês vão ver que os movimentos foram se transformando. Teve uma época que a geometria era mais dedutiva, que não se dava muita ênfase em problemas, era muito mais em formalidades matemáticas. Bom, a matemática do curso fundamental ela era estruturada dessa maneira. Você tinha, na primeira série, 3 blocos de ensino, que era iniciação geométrica, aritmética e álgebra. Você tinha na segunda série 2 blocos de ensino, onde no segundo já se unia a aritmética com a álgebra, né? Isso acontecia na terceira e na quarta série também. E na quinta série era um bloco só de aritmética, álgebra e geometria. Agora, gente, vale a pena destacar o seguinte, a gente quando começa a pensar nessa estrutura, você fala assim, por que não juntava logo tudo nas 3 séries, nas 5 séries, aliás? Aí você começa a parar para pensar, como era isso para um professor de geometria, por exemplo, e para um professor de álgebra e para um professor de aritmética? Porque tem muito professor que se forma numa especialidade. Naquela época não era diferente. Imagina hoje, no cenário de hoje, chegar para um professor de biologia do ensino médio e falar assim para ele, a partir de hoje o ensino médio vai juntar física, química e biologia e você vai ensinar movimento uniformemente variado. O
Falar isso para um professor de biologia, não desmerecendo, mas o professor de biologia não tem preparo para isso. Ele não foi preparado numa universidade para isso, né? A não ser que se mudasse as preparações de professores. Então, acontecia esse dilema, esse problema. O professor de álgebra não queria dar aula de geometria, mas ele teve que dar aula de geometria, né? Aconteceu essa renovação. Embora esse movimento já vinha acontecendo há 30 anos na Europa. Então, no Brasil ele chegou com esse delay, né, com esse pequeno atraso, e esse delay poderia ter sido positivo, porque os professores poderiam ter se preparado para a mudança. Mas muitos eram céticos, eles não acreditavam que a mudança poderia acontecer no Brasil, eles achavam que essa mudança, de repente, fracassaria na Europa. Bom, vamos falar da segunda reforma, a reforma Capanema. Pessoal, a reforma Capanema, ela é uma reforma que aconteceu na gestão do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema. Ele nasceu também em Minas Gerais, né, em Pitangui, no dia 10 de agosto de 1900. Essa reforma aconteceu em 1942, tá, vale destacar, e ela foi conhecida como legislação escolar. Ela foi marcada por diversos decretos, né, decretos presidenciais, e considerando o seguinte, gente, ó, desde 1931 até 1942, nós estamos passando pelos 15 anos da ditadura de Getúlio Vargas. Então o governo ditatorial de Getúlio Vargas, que vigorou lá durante 15 anos, né, de 1930 até 1945, ele promoveu essas reformas. Aí a gente vai pensar, poxa, mas foram positivas, foram negativas? Existem coisas positivas nessas reformas e algumas características negativas, né? O governo de Getúlio Vargas ele foi um governo muito preocupado em estabelecer uma legislação em todos os aspectos da sociedade, né? Então você tem leis trabalhistas que vigoram desde a época de Getúlio Vargas, né? Que é o conhecido getulismo, e você tem algumas leis escolares, né? Legislações escolares que são herança desse momento. É lógico que nós já temos LDBs, né? Leis de diretrizes e bases posteriores a essa, mas algumas vigoram desde então, tá? Bom, características aí da reforma Capanema, ela tinha como finalidade, né, trazia as finalidades do ensino secundário. Então, quais que eram essas finalidades? Era formar, em prosseguimento do ensino primário, a personalidade dos adolescentes, acentuar e elevar a consciência patriótica e humanística, e dar preparação intelectual geral como base para estudos mais avançados. Então o que a gente nota? Né? Que existiam algumas características ali como finalidades que até hoje a gente encontra em legislação escolar, não é muito diferente. Geralmente vai se falar da personalidade dos adolescentes, da consciência patriótica, humanística, né? A palavra patriótica ela ficou meio abandonada nos últimos tempos, agora ela tem sido mais citada, destacada, vamos dizer assim, né? Pelo governo atual, mas o conceito ele está aí presente de certa maneira, né? Um conceito que esteve presente, está presente hoje, esteve presente nos últimos anos também. E a preparação intelectual como base para estudos mais avançados. Isso também sempre foi uma finalidade do ensino básico. Bom, nessa nova organização, olha que mudanças que aconteceram, hein, gente? 1942, hein? 80 anos atrás praticamente, nós já tínhamos uma organização que ela é arrastada ou trazida ou chegou até hoje, né? O ensino secundário ele se dividiu em 2 ciclos. Poxa, mas ele já era dividido em 2 ciclos, né? Que era o curso fundamental e o curso complementar. Só que agora esses ciclos passaram a se chamar ginásio e clássico ou científico, que era o primeiro ciclo e o segundo ciclo, que também eram conhecidos como primeiro grau e segundo grau. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Ou passado na frente de uma escola cujo nome era Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, ou Escola Municipal de Primeiro Grau. Eu estudei numa escola municipal de primeiro grau, por exemplo, até o ensino, até a 8ª série na época, né? E hoje chamam-se de 9º ano, até os 14 anos. Então existia isso. Muitos também já ouviram falar de ensino clássico e científico, né? O ensino colegial clássico e o colegial científico, o ginasial. Então o que acontece? O ginasial é do adolescente de 11 a 14 anos, é o que a gente reconhece hoje como 6º ano ao 9º ano. O curso clássico e científico, eles eram de 3 anos de duração, os dois. E eles também tinham diferença na preparação. Um visava para o direito, né, e o outro visava para engenharias e medicina.
Então, o científico, ele focava nessa parte mais de exatas e um tanto quanto biológicas ali, né, que são as ciências em geral, e o direito era a parte clássica, ou seja, uma parte mais de humanas, assim, né, voltado mais para humanas. Essa era a estrutura do ginásio. Então, olha que interessante, o ginásio agora com 4 séries, né, diferente do curso fundamental que tinha 5, lá na Reforma Campus. Algumas disciplinas estão ali mesmo da fase anterior e algumas até novas, né, como trabalhos manuais, apareceu aí. Geografia e História se separaram como História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia do Brasil. Embora podia se chamar só História e só Geografia, porque uma ocorria nas 2 primeiras séries, outra nas 2 últimas, né? Então, quer dizer, na verdade, a grande novidade ali são os trabalhos manuais. Bom, continuando, nós temos o segundo ciclo. E aí, vamos olhar primeiro o clássico. E olha a novidade aí, minha gente. No ensino clássico agora, que era aquele preparatório para o pessoal de direito, nós temos matemática nas 3 séries. Ou seja, reconheceu-se que a matemática ela era necessária, seja lá qual curso a pessoa fosse fazer, né? Então é óbvio que a gente imagina que no curso clássico os professores de matemática deviam focar mais numa estatística ou mais na parte de lógica, porém eles ensinavam matemática e a disciplina era matemática. Existe um processo chamado disciplinarização. Disciplinarização é quando você pega conceitos e eles se tornam uma disciplina escolar. E a matemática nesse momento se chamou disciplina escolar. Bom, no segundo ciclo científico, né? A gente viu o segundo ciclo clássico, que é o colegial clássico, e agora o colegial científico. Ele também tem diversas disciplinas, mas vocês vão ver diferenças. Ó, vou voltar de novo. O clássico ele tem grego, por exemplo, ó, o científico já não tem. O científico não tem latim, por exemplo, mais. Ó, o clássico tem latim, né, lá em cima, perto do português. Então você tem algumas coisas que são mais focadas para quem vai fazer direito. Né? Em compensação, ó, e olha que interessante, no clássico tem até física e química e um pouquinho de biologia, né? Já no científico, você tem física, química e biologia em mais séries, né? Agora a matemática em todas as séries. As línguas agora ficam só em português, inglês e francês, né? A gente fala só, né? Mas hoje em dia você tem só português e inglês na grande maioria das escolas, né? Só em algumas escolas da rede privada que você... Em algumas não, em muitas escolas da rede privada você vai encontrar o espanhol também, né? Bom, e basicamente era isso, né, que você tinha de estrutura. E a matemática do ensino ginasial, né, nas 4 séries, ela era dividida dessa forma, ó, geometria intuitiva e começou a aparecer geometria dedutiva. Olha já uma diferença importante aí, né? Antes ela era só experimental, intuitiva, e agora ela está pensando mais, né, a geometria era focada um pouco mais em definições, em conceitos, em demonstrações. Enquanto a parte de aritmética ficava focada nas 2 primeiras séries e a parte de álgebra nas 2 últimas. Né? Então abandonava-se aquele cálculo com letras e números lá na segunda série, que hoje a gente chama de 7º ano, e na terceira série, que é o que hoje a gente chama de 8º ano do Fundamental 2, né, entrava a parte de álgebra. Então eles eram até um tanto quanto defasados em relação ao que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a álgebra já entrando na que era a segunda série aí deles, que na nossa é o 7º ano. Bom, esse é o professor que eu me referi quando eu falei para vocês que um professor importante aí no movimento desde a Reforma Campus, né, teve um professor que foi de grande importância, é o professor Euclides Roxo. O professor Euclides Roxo ele foi professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que é um colégio referência no Rio de Janeiro até hoje, né? E esse colégio, na época, ele foi criado ali na época do Brasil Império, né? Veja, gente, a gente está falando de uma época muito próxima do final do Império. O Império acabou no Brasil em 1889, né, com o golpe da República, lá em 15 de novembro de 89, quando os militares e a burguesia expulsaram Dom Pedro II e sua família, né, a pena de morte praticamente, né, eles falaram que ou ele ia embora ou eles matariam Dom Pedro II e sua família, então eles se retiraram no Brasil, e aí começou a vigorar uma república, né, que nasceu de um golpe, né, infelizmente no Brasil muitas coisas nascem dessa maneira. E aí o que acontece? Essa república que se iniciou ali, ela estava super jovem ainda, ela estava com 40 anos de idade quando surgiu esse movimento renovador de 1930, né, 41, 42 anos. E se a gente considerar que o professor Euclides Roxo já era professor do Colégio Pedro II desde 1900, ele estava quase que na fundação do colégio.
E, gente, esse colégio ele era referência para muitos outros colégios do Brasil, né? E o professor Euclides Roxo, ele só não implantou o movimento renovador desde o início, desde 1901, lá, que surgiu na Europa, porque ele era apenas um professor do colégio. Então, quando ele tomou conhecimento desse movimento renovador, ele propôs isso no colégio, porém ele foi boicotado pelos professores, pelos outros professores do colégio e também pelo diretor. Só que acontece o seguinte, quando o professor Euclides Roxo se tornou diretor do Colégio Pedro II, ele também, simultaneamente, ele tinha um amigo que era o professor, que era o ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos. Ele era amigo pessoal do professor Euclides Roxo. Então foi muito mais fácil, politicamente dizendo, implantar as ideias do professor Euclides Roxo no movimento de 1931, devido a essa proximidade dele com o ministro da Educação e Saúde, que era Francisco Campos. Né? E outro fato importante que ajudou Euclides Roxo a implantar a sua ideia, a sua reforma, foi o fato dele já ser diretor do Colégio Pedro II, e isso facilitou muito. Bom, a gente vai falar também um pouco dos programas mínimos. Os programas mínimos foi uma portaria ministerial de 1951, né, finalzinho do ano, a portaria 1045, e ela instituiu, né, foi instituída pelo ministro da Educação, Simões Filho, e aí já era só Ministério da Educação mesmo, já era separado do Ministério da Saúde. E aí o ministro Simões Filho, ele editou uma portaria ministerial falando sobre programas mínimos. O que era o programa mínimo? Era uma referência curricular básica que as escolas deveriam seguir. As escolas elas podiam fazer mais do que a referência, nunca menos. Coisa que se parece muito com a BNCC. Né? Muita gente diz que a BNCC não é um currículo, não é um PCN, mas ela se parece muito com uma estrutura curricular, assim como os programas mínimos eram uma estrutura curricular que referendava quais deveriam ser os conteúdos, né, a serem ensinados. Nessa época, os livros didáticos mais usados era o livro didático de matemática do professor Carlos Galante, né, que é esse marrom, que está aí do lado direito, e o do professor Oswaldo San Giorgi, que é esse mais esverdeado. Aí é uma foto do livro adquirido no sebo, né, um livro bem antigo, bem surradinho, mas eram livros utilizados na época. Né? Por que eu estou falando de Oswaldo San Giorgi? Né? Carlos Galante nem tanto, mas Oswaldo San Giorgi ele se tornaria um expoente na reforma que veio depois, no movimento renovador que veio depois desses programas mínimos na década de 60. Mas ainda estamos na década de 50, né? Então, os objetivos da portaria de 1951 era estabelecer um programa de ensino simplificado e também tinha como objetivo, né, que os programas de ensino poderiam ser elaborados pelos estados, mas baseados nos programas mínimos. Né? Os programas de ensino eles eram elaborados pelos professores do Colégio Pedro II. Então a gente vai reparar que esse colégio está sempre presente nessas referências de organização curricular. Né? Hoje a gente poderia pensar que a referência de organização de matemática ela está, por exemplo, nas mãos do Instituto de Matemática e Estatística da USP, ela está nas mãos da organizadora de Olimpíadas de Matemática, agora me fugiu o nome. E nós temos então algo muito parecido acontecendo no Colégio Pedro II. Bom, falando dos programas mínimos, né, nós temos ali, na primeira série do curso ginasial, nós temos números inteiros, operações fundamentais, números relativos. Isso é novo, né? Isso é uma coisa que a gente olha e fala assim, opa, é antigo, mas pra gente é meio dá susto, né? Então o pessoal que hoje é do sexto ano já tinha contato com o número relativo. O que é relativo? É número positivo e negativo. Divisibilidade aritmética em números primos, está no lugar certo, nessa primeira série do ginásio, né? Alunos de 11 anos. E números fracionários também, e sistema de medidas. Beleza. Aí na segunda série vinha potências e raízes e expressões irracionais. Irracionais é meio que novo aí, mas potências e raízes hoje em dia já acontece na série anterior. O cálculo literal, polinômios, cálculo com letras e números. No sétimo ano hoje a gente tem cálculo literal, mas polinômios mesmo a gente entra no oitavo. Binômio linear, mais no oitavo ano hoje a gente usa, né? Então é uma série para frente. Agora equações e inequações do primeiro grau com uma incógnita e sistemas com duas incógnitas já acontecem no sétimo ano. Então não mudou de lugar não. Até hoje está aí.
Na terceira série a gente tem razões e proporções e aplicações aritméticas, é algo que tem também hoje no 8º ano. Figuras geométricas planas, reta e círculo, ok, ela aparece em muitos lugares hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um ensino espiral, né? Não é uma coisa tão linear. Tem coisas que se repetem em várias séries, né? E vai se aprofundando. Então você tinha ali linhas proporcionais, semelhança de polígonos, isso hoje acontece mais no 9º ano, né? A parte de semelhança de polígonos. Relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok, isso acontece no 9º ano hoje, então é uma série para frente. E as tábuas naturais também. Aí vem o trinômio de segundo grau, equações e inequações de segundo grau com uma incógnita. Tá na 4ª série ali? É algo que hoje está no 9º ano, ok, tá no mesmo lugar. Relações métricas nos polígonos e no círculo, ok, no lugar certo. E a área de figuras planas, bom, dependendo da figura a gente já estuda isso muito antes. Agora, gente, a gente vai para uma última etapa da nossa exposição, que é no momento que a gente vai falar do movimento de matemática moderna, é o MMM. Esse movimento, ele acontece seguido de diversos eventos importantes. Vocês vão ver que tem uma sequência lógica de eventos que fazem com que aconteça esse movimento. Esse movimento ele aconteceu diferente dos anteriores, que eram reformas, né, de cima para baixo. Você vê ali que na época de Getúlio Vargas, né, as duas reformas elas eram algo decretado por governos, então era uma coisa mais artificializada. O movimento de matemática moderna ele foi muito mais orgânico, vocês vão perceber que ele acontece de forma mais orgânica. Bom, para a gente entender a cronologia do movimento de matemática moderna, como eu disse para vocês, nós vamos ver uma sucessão de eventos. Então, vamos lá. Em 1955, ocorre o primeiro Congresso Nacional de Ensino de Matemática, do Ensino de Matemática, em Salvador, Bahia. Então, isso já é um fato de que a matemática já estava sendo discutida de forma nacional, um primeiro Congresso Nacional, né? Então, impulsionado ali por professores, e não uma coisa vinda de um governo, não vindo de um ministério direto, mas um congresso, e esse congresso geralmente, esses congressos são organizados por professores, por agrupamentos de professores. Já notamos algo mais orgânico. Aí parece que isso está fora de contexto, mas em 1957 a União Soviética lançou o primeiro foguete, e foi o Sputnik. Esse foguete, né, com o satélite Sputnik, isso fez com que algo acontecesse no outro lado do planeta, ali nos Estados Unidos. Então você tem a União Soviética, a corrida espacial, né, na verdade já estava no final da Guerra Fria, e aí você tem ali o lançamento do primeiro foguete soviético. Em 1957, no Brasil, voltando para o Brasil, ocorre o segundo Congresso Nacional do Ensino de Matemática, em Porto Alegre. Bom, em 1958, nasce nos Estados Unidos o School Mathematics Study Group, que é o SMSG. Esse grupo ele surgiu, gente, e olha que interessante, motivado e impulsionado pelo lançamento do Sputnik no ano anterior pela União Soviética. Os Estados Unidos se movimentou, teve uma movimentação nos Estados Unidos, né, os professores de matemática dos Estados Unidos, os órgãos educacionais se movimentaram e eles criaram esse grupo de estudos escolares, né, grupo de estudos de matemática escolar, e esses grupos eles discutiam como a matemática podia ser melhor ensinada para os alunos. Então isso já foi um grande passo aí para o surgimento da matemática moderna. Bom, em 1959, no Brasil, voltando para o Brasil, acontece o terceiro Congresso Nacional do Ensino de Matemática, no Rio de Janeiro. E em 1960, os Estados Unidos convida professores brasileiros, entre eles Oswaldo Sangiorgi, aquele que eu falei agora há pouco para vocês, para um curso. E aí o que acontece? Sangiorgi volta dos Estados Unidos, né? E no ano seguinte, em 31 de outubro de 1961, ele funda um grupo que era um grupo similar ao dos Estados Unidos. A gente não viu ali que tem o SMSG dos Estados Unidos? Então ele fundou o Grupo de Estudos do Ensino de Matemática no Brasil, que era o GEM. E aí esse GEM, né, que era esse grupo de estudos, teve como objetivo trazer a matemática moderna para o Brasil. Matemática essa que já estava sendo discutida nos Estados Unidos. Então o que a gente percebe? Não dependeu de governo, foram professores que se mobilizaram e fundaram esses grupos de matemática, né? Então nos Estados Unidos, 3 anos antes, já surgiu
esses grupos de estudo, e no Brasil surgiu 3 anos depois. Aí você vai dizer assim, poxa, mas nos Estados Unidos tem uma grande justificativa, que é o fato de estar ocorrendo a corrida espacial, aquela corrida tecnológica, né, para demonstração de poderio tecnológico dos Estados Unidos contra a União Soviética. E no Brasil? Bom, no Brasil, na verdade, o Brasil seguiu uma onda, né, existiu uma onda de movimento de renovação da matemática, já tinha ocorrido 3 congressos no Brasil, então já tinha uma vontade de renovar a matemática brasileira também. Né? Então foi muito aceito aí esse movimento no início aqui no Brasil. Eu estou falando no início porque a gente vai ver que teve, assim como ele veio rápido, ele também foi bem rápido. Bom, o GEM. O GEM foi um grupo que realizava cursos para a preparação de professores à matemática moderna. Então os professores se preparavam para serem professores que conheciam matemática moderna. Imagina que é como se hoje criassem um grupo de estudos que desse cursos de BNCC. Ou então, vamos pensar numa coisa que não é regulamentada pelo Estado. Vamos pensar um grupo de estudos de metodologias ativas. E aí quem faz os cursos sai habilitado para aulas invertidas, para problem-based learning, sabe, esse tipo de coisa, né? Que é aquele aprendizagem baseada em problemas e tal. Então, imagina que poderia acontecer um negócio desse aqui no Brasil hoje, né? Seria uma coisa assim. O movimento ele foi difundido principalmente pelo GEM e ele promoveu mudanças curriculares e metodológicas entre os anos 60 e 80. Então veja só, ele durou cerca de 20 anos, nem chegou a ter 20 anos. Um marco, né, do declínio do MMM no Brasil e no mundo foi o término das atividades, né, com o último curso que foi promovido em 1976. Agora, muitos poderiam falar, tudo bem, teve um último curso. Mas o último curso porque os professores já estavam todos preparados e trabalhando há muitos anos com a matemática moderna. Sim, poderia ser. Mas quando a gente olha aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Quando a gente olha que lá nos anos 70 também surgiu um livro de um autor chamado Morris Klein, e eu vou falar dele daqui a pouquinho, você vai ver que na verdade a matemática moderna de fato já estava desaparecendo, pelo menos da vontade das pessoas. Bom, as características do movimento. Uma das características é o rigor e a precisão na linguagem matemática. Outra característica era a ênfase ao simbolismo e à teoria dos conjuntos. Tá? Então, muito rigor na linguagem e simbolismo e teoria dos conjuntos. Desprezava-se a intuição e a ênfase era lógico-dedutiva, ou seja, você não podia fazer nada experimental, tinha que ser tudo pela dedução matemática. Teve a introdução de novos conteúdos, que a gente vai ver daqui a pouco, e o abandono da abordagem euclidiana da geometria. E aí nós tínhamos também uma busca pela unificação dos 3 campos da matemática. Olha que interessante, né? Aquela reforma de 30 já obrigou as pessoas a darem aula de matemática, mas até 1960 ela ainda não era enxergada como una. Ela era vista como uma disciplina fragmentada, né? Com 3 pedaços ali, que era álgebra, geometria e aritmética. Então, o movimento de matemática moderna visava unificar esses 3 campos. Olha só quais que eram os novos conteúdos, né, do movimento. Teoria dos conjuntos era novidade, então ele aparecia agora como novidade nos livros, né, e no ensino. Conceito de grupo, anel e corpo. E, gente, desde o aluno de 11 anos já começava a se trabalhar com ideias de grupo, anel e corpo. Álgebra abstrata pura. Matrizes determinantes de espaços vetoriais. Então veja só, a álgebra linear também já aparecendo. E até hoje tem gente que se pergunta por que tem matriz determinante, por que eu tenho que ensinar matriz determinante no 2º ano do ensino médio, né? Então, quer dizer, uma coisa interessante, né? Surgiu aí. E aí você tinha a álgebra de Boole, que é uma parte mais lógica, e noções de cálculo diferencial integral. Gente, para vocês terem uma ideia, tem livros até dos anos 90 que você vai achar lá no 3º ano do ensino médio cálculo. Você vai achar derivadas. Vai achar integral, é muito interessante, né? Você imaginar que aluno do ensino médio faria isso. Bom, algumas influências para o movimento, né? Foram os cursos que os brasileiros participaram nos Estados Unidos, né? E também uma grande influência foi um grupo europeu chamado Grupo Bourbaki. Esse Grupo Bourbaki, ele era um grupo... Bourbaki, na verdade, é o quê, professor? O que é Bourbaki? Bourbaki é um pseudônimo. É um pseudônimo que as pessoas que participavam desse grupo utilizavam. Então eles assinavam como Bourbaki. Então você falava assim, quem foi que escreveu? Foi fulano de tal, ele é um Bourbaki.
né? Ele participava desse grupo de estudos aí de matemática extremamente rigorosa. Você tem, por exemplo, um matemático chamado Paul Halmos. Ele era do grupo Bourbaki e era um matemático muito focado na área de teoria dos conjuntos. Então, existem essas influências fortes, né, que aconteciam. Bom, Oswaldo Sangiorgi, esse é o professor Oswaldo Sangiorgi, o livro dele. Esse livro dele você vai ver que é outro, né? É o livro já curso moderno, ou seja, é o livro de matemática com matemática moderna. Oswaldo Sangiorgi foi o principal protagonista desse movimento e ele era o presidente do GEM e autor de livros didáticos que difundiram o movimento, ou seja, a difusão não foi por lei, ela foi por intermédio dos livros didáticos. Bom, pessoal, só para a gente finalizar então, esse movimento ele teve um declínio lá nos anos 70, né, como eu disse para vocês, no ano de 1973, teve um autor chamado Morris Klein, e esse autor ele escreveu um livro que era O Fracasso da Matemática Moderna. Uma característica interessante, deixa eu trocar a tela aqui, né, aqui tem toda uma base teórica para esse vídeo. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês agora.